Olá, Jenny! Oi, Voltou! tudo bem? Voltei, amiga. Tô aí, né? Demos uma caidinha rápida, né? Coisas da É, tecnologia. mas a gente volta, né? A gente volta. Então tá, voltamos num bom momento para finalizar com o Inter 4. Lembrando que quem está começando a ver este vídeo tem que ver o vídeo anterior, porque tivemos um breve probleminha aqui de Técnico. internet e caímos. Mas estamos de volta lindas e faceiras, tá? Então, se quiserem saber os temas anteriores, vejam o vídeo anterior. Item 4. Vamos começar. Necessidade. Deixa eu ver se eu tô gravando. Ela é louca, né? Começa a falar no gravo. Necessidade de repensar a sociedade de consumo. Esse aqui eu coloquei itens a mais, porque eu acho que ele abre, né? Porque a necessidade de pensar. Aí a gente tem várias vertentes. A gente tem que falar desse pensar na sociedade de consumo com todos os seus vieses, ou pelo menos todos que são realmente relevantes. Eu começo falando por uma coisa bem interessante, tá? Que foi da prova do Enem de 2019. Então, a última prova caiu uma questão que tinha como o enunciado O Bem Viver, o livro do Alberto Acosta. Infelizmente, eu não tenho ele aqui porque eu tenho ele Ai, não online. tem esse livro, Thaís. Tu nunca me indicou. Nunca te indiquei, mas que pessoa que eu sou. A gente Esse se conhece há aí, quanto tempo? não vamos entrar nisso, que senão Bem deprime. viver. Bem viver. O Bem Viver, Ou bem tá? viver. Alberto Acosta. Ele é equatoriano e ele é um livro que, inclusive, caiu na questão do Enem de Olha que legal. 2019. E ele é um livro que me surpreendeu, né? Porque estamos em meio a um regime bastante conservador e eu não imaginei que na prova do Enem fosse cair um tema, uma questão com um livro falando de questões de economia solidária, né, Uhum. de um novo mundo. Esse livro, a proposta dele, tá, é uma sociedade baseada no comunitarismo, mas que para isso teria que ocorrer uma mudança econômica, uma mudança estrutural, que é o que eu venho falando aqui, né, desde o do início no outro vídeo, né? Então ele aborda essa questão do bem viver, porque é uma vertente nova que cada vez aparece mais, o pessoal der um Google aí, tá, em bem viver, tem uma página no YouTube, um canal, desculpa, que se chama Bem Vivendo, do Tiago Ávila. É bem interessante a proposta, então é baseado nessa noção de comunitarismo, né, mas com uma mudança da economia, como uma mudança estrutural para de fato as coisas mudarem. Por quê? Qual é a grande questão? Esquecemos muitas coisas do passado, esquecemos os ensinamentos indígenas, esquecemos aquilo que de fato é importante. Então ele traz, É um tá, resgate, é então. um resgate, principalmente aqui dos povos latino-americanos, a sua cultura em relação à alimentação, em relação ao que significa o bem viver. E essa questão foi uma questão que caiu na prova do Enem de 2019. Legal. Olha Que só. legal. O outro livro, tá? A outra referência que eu trago para esse tema é do Herbert Marcuse, e que é um clássico. Inclusive, essa edição aqui minha é clássica, é de 64, tá? A ideologia da sociedade industrial, o homem unidimensional. Essa questão do homem unidimensional é a principal crítica dele. O Herbert Marcuse, ele é alemão, né? Ele já Uhum. faleceu em 79, tá? E ele é um autor da Escola de Frankfurt, que é a escola de Uhum. teoria crítica, né? E ele realmente critica principalmente a questão do consumo. Então, veja só, ele faleceu, tá, em 79. Então, E ele ele já nem falava isso. já falava isso. Então, a crítica dele é sobre o que o capitalismo, né, a teoria crítica dele é isso: o capitalismo produz um homem unidimensional, né, que por meio da ideologia faz com que não se distinga o que é o consumo, o que realmente é necessário. Tá? Então, eu botei aqui uma frase dele, consumismo como uma forma de controle social. A questão que ele traz é essa:
um consumismo como uma forma de controle. Então, ele, né, critica a criação de falsas necessidades que o sistema faz. Veja só, o tempo, quando ele falou isso. Por quê? Porque ele diz que isso surgiu com a Revolução Industrial, né, com o advento do capitalismo. Então, esse universo unidimensional acaba fazendo com que as pessoas não tenham um pensamento crítico individual. Elas perdem a sua individualidade em função desse pensamento massificado. Tá? Então, Herbert Marcuse é ótimo para quem quer entender essa crítica como um clássico, porque ele é um clássico da sociologia, certo? Então, esses dois autores, eu acho que eles são bem relevantes para a gente entender, um como clássico e o outro como um contemporâneo, tá? Outra coisa importante nesse tema, não confundir a nossa existência na esfera de consumo com o nosso papel na esfera de produção. Isso aqui é algo que muitas vezes passa batido, principalmente para o vestibulando. Ele não se pega muito nessa questão, porque uma coisa é a nossa, eu estou lendo aqui porque são tantos itens que eu botei, tá? Para eu não me esquecer de todos, né? A nossa existência na esfera de consumo, ela é diferente da nossa esfera de produção. Por quê? Muitas vezes a gente não pode escolher, que era a conversa que a gente estava tendo antes, a gente não pode, a maior parte da população, ela não pode escolher o que comprar, por mais que ela não concorde com aquilo, porque ela não tem a opção, porque ela não tem dinheiro. Tá? Então, uma coisa é o nosso papel como consumidor, o outro é essa noção do nosso papel na esfera de produção. Então, o trabalhador alienado ali, o trabalhador que ele ganha um salário que, na maior parte das vezes, ele não pode nem comprar o que ele produz. Então, é um outro questionamento que tem que se fazer. A esfera de produção e a esfera de consumo são duas coisas diferentes, tá? Tu lembra da história dos plantadores de cacau que não tinham provado chocolate? Pois é isso aí, exatamente isso. Não conheciam, eu não sei onde é que eu li isso, que aí eles registraram a fala de um que falou, eu não imaginei que fosse tão bom, olha como é bom o que eu faço. Isso dói, né? Tu lê, isso dói. É o trabalho alienado, né? É o trabalho que o sistema produz esse trabalhador. A outra questão, essa aqui eu acho que envolve, tá? Tudo que a gente comentou. O problema não é o consumo, né? Mas onde esse consumo ocorre, sob quais regras e motivos ele ocorre, tá? E pelo que ele ocorre. São as perguntas que é necessário fazer na hora que a gente... Porque todos nós somos consumidores em potencial, né? Agora, para que não a gente... tem como não ser, né? O Bauman que fala, não tem como não ser consumidor. Vivemos no mundo material e justamente porque vivemos no mundo material, a gente tem que exigir, não é saber só, a gente tem que exigir que o que a gente consome, qual a soberania do que a gente consome, o que é soberano? Ele é um item de primeira prioridade, o Estado ele está promovendo itens de primeira necessidade para o povo, porque senão vira um consumismo, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas criticam outros lugares do mundo onde talvez não se tenham muitas questões, tá? Entrou minha proteção antivírus aqui. Não se tem muitas questões. Desculpa, me perdi. Entra essa janelinha aí, eu perco ali no negócio aqui. A gente já distrai. Eu acho que as pessoas não entendem, elas vivem numa bolha e muita gente que critica lugares que privilegiam, que são mais pobres, outros países que são mais pobres, entre aspas, mas privilegiam saúde e educação, mas, por exemplo, não tem uma internet tão boa, essas pessoas criticam porque elas não conhecem o Brasil, porque elas vivem dentro do seu mundinho. Porque, então, quer dizer que ter uma internet boa no país, por exemplo, consumir... É mais importante que saúde e educação. É porque essa pessoa que está falando mal de um outro lugar, né, é porque não conhece o Brasil. Porque 90% da população vive assim. Então, não está na hora de olhar um pouco além, né? Sair do seu mundo, né? Eu acho que essa é outra questão importante. Próxima, a questão não é falar sobre regras de consumo das pessoas, tá? Que é aquela questão do julgamento que a gente está falando, mas lidar com as estruturas que criam os processos alienadores. Então, vejam que todos os itens que eu botei, tá? Eu coloquei aqui, eu puxo para isso de novo. Tu não pode julgar, porque às vezes o outro não tem condições. Então, ele está comprando de uma grande empresa porque ele não tem dinheiro para comprar do produtor local. Porque é mais caro ou porque ele não tem acesso. Né? Então, a questão não é a gente julgar o consumo das pessoas, mas trazer à tona e tentar entender a engrenagem para
compreender onde é que está o processo alienador, que além da estrutura, também está na ideologia, como diz ali o Matthews, né? E o último item que eu botei neste item aqui, nessa pergunta, é o exemplo que eu dou, tá? Em relação a isso, para não ficar uma coisa muito abstrata. Por exemplo, a maior parte das pessoas que trabalham em locais, assim, que precisam ir no seu local de trabalho, elas não utilizam mais os copinhos plásticos, né? Tem esse movimento de levar a sua caneca, tal. Isso é super válido, né? Isso é uma coisa que, em termos de consumismo, de ecossistema, de sustentabilidade, é super válido tu usar o copinho reutilizável. Agora, o importante é saber que isso não vai curar as coisas. Tu tem que questionar o modo de exploração. A estrutura, nesse caso, para ficar mais didático, o que seria? Como é que é feita a exploração do petróleo? O que tem que mudar é isso que a gente tem que ter consciência, né? Então, é válido usar o copinho? Claro que é. É válido tu não usar a eco bag? É É mais válido. profundo, né? É mais profundo. Tem que entender isso. O que tem que mudar, de fato, para que as coisas mudem, para que os nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações tenham uma vida, é mudar a estrutura. Como é que esse petróleo ele é extraído? Né? Mas Então, aí, mudar é tu isso. não acha que quando a pessoa tem atitudes do tipo usar o copinho, né, reutilizável, ela não acha que isso basta, então ela não vai passar disso? Me lembrou muito a discussão sobre ativismo digital, né? Até que ponto ele impacta o mundo real? Porque se eu troco minha foto de perfil em função da campanha do câncer de mama, eu tô chamando atenção para esse problema, mas eu tô mudando a vida de quem teve câncer de mama. Exatamente. Então, a intenção é boa, mas o impacto das nossas ações, né? Sabe que eu penso muito sobre isso e acho a política extremamente importante e quem milita, e a gente tem que também deixar claro uma coisa, militar não é estar preso a um partido político. Evidente que na hora que tu vai votar, tu vai aderir àqueles pensamentos que têm a ver contigo. Mas eu digo aqui, militar no sentido de passar a ideia. Tá? A gente como professor, e não estou colocando qualquer pessoa, porque qualquer pessoa é influenciadora. Isso é uma coisa que tem que levar. Isso é bacana. Qualquer pessoa é influenciadora. Então, é muito importante a gente tomar posição e saber uma coisa extremamente eficaz e que não se pode perder. A militância é paciente. Né? Porque eu não posso chegar aqui e ter um chilique dizendo, fulano, por que tu comprou essa bolsa que vem de um sistema que explora? Mas porque aquela pessoa às vezes não sabe disso. Então, Na maior parte das vezes ela não sabe. Então, eu acho assim, é muito importante na militância, seja o que tu defenda, cada um defende o que quiser, né? O que a gente defende, a gente tem que ser paciente. A gente tem que mostrar, a gente tem que dar exemplo, porque senão vira uma coisa de imposição. E a gente só muda o mundo e a gente só muda a gente quando a gente entende a estrutura. E para entender a estrutura é complexo? É muito complexo. E aí eu penso no retrocesso, né? Porque nós tivemos aí conquista de vários direitos e no retrocesso que a gente passa. E aí tem uma frase, falando em militância, né? Uma frase de Edgar Morin, eu ainda tô naquele livro, tá, gente? Eu não mudei a minha referência. Eu ainda tô no livrinho, tá? Que ele fala, livrinho no sentido do tamanho, né? Não do impacto. Nenhuma conquista é irreversível. Isso aqui me chamou muito a atenção, ó. Porque quando eu penso nos direitos das mulheres e do que tem acontecido, eu fico preocupada. Nem a democracia, nem os direitos humanos, nenhuma conquista da civilização é definitiva. O que não se regenera, degenera. Por isso, o verdadeiro realismo, ele está falando de realismo, é de regeneração permanente, revolução permanente. Então, ele fala que a gente não para, a luta não para, porque o nosso direito conquistado não é um direito perene. Lute como uma guria, né? Exatamente. Só as mulheres sabem, só as mulheres não, mas eu digo assim, ainda nós estamos numa posição privilegiada. Pensa numa mulher negra pobre, a sobreposição, né? E isso tem um lugar de fala, a gente não tem ideia, a gente não tá ali, né? Então é importante a paciência da militância para entender, para se fazer entender e saber que as coisas mudam, mas elas mudam porque elas são compreendidas.
Ninguém muda se não tiver compreensão. E às vezes a mudança é lenta, né? Especialmente mudança cultural. Porque quando a gente muda uma lei, por exemplo, né? A mudança ela é direta, ela é certeira. Mas a cultura a gente não muda de um dia para o outro, né? Porque para mudar a cultura, a gente tem que mudar a estrutura. Eu tô batendo muito nesse viés, porque realmente... Tá toda estrutura hoje. Mas é o que eu defendo, né? É o que eu defendo. A economia só vai mudar porque... A cultura só vai mudar porque a economia muda. Não é um sistema que está sendo igual para todo mundo. Isso não é novidade. A questão é essa. É preciso com que se faça entender, né? Então, por que que é? O que que tem que mudar? O que barra com que mudanças culturais aconteçam? Isso é importante. Quando a gente entende que a estrutura ela barra a mudança cultural, é o despertar, é a consciência. Não, só um pouquinho. Então eu não posso ficar dando murro em ponta de faca. Né? É tomar a consciência e mudar a atitude, mas saber que a tua atitude também material não é só a solução. Por quê? Porque tu também é fruto de um sistema. Quem tem que mudar é o sistema. Isso não é que nem falasse de uma hora para outra. Então, assim, é por isso a paciência de explicar e também estar aberto para entender, porque a gente tem que estar aberto para entender coisas que a gente não entende. Todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou querendo entender mais, falar com pessoas. As nossas áreas, né? Não, a gente não para. Por exemplo, a gente está numa pandemia aí, numa crise sem precedentes, e eu, para começar a entender o que está acontecendo, eu tive que ler, mas eu não parei. E esse é o início. Esse é o início. E o que as obras falam, né? Tão preocupante quanto a pandemia é o pós-pandemia, porque a gente tem que pensar como se fosse um tsunami, né? O que acontece depois que ele passa? Ele deixa certas destruições, né? Ele deixa não é tão simples organizar e observar os escombros, ver o que se salva, ver o que a gente vai reformar, vai ficar melhor do que era antes. Mas a gente tem um tsunami que arrastou muita coisa, que nos arrastou junto, né? É verdade. Então, o nosso modo de vida, o nosso modo de produção, acho que tudo passa a ser objeto de reflexão agora, mais do que antes. E esse é um potencial evolutivo das crises, Thaís, eu acho. E nós estamos discutindo coisas aí que, se não fosse a pandemia, a gente não pararia, né, para discutir. Outro termo aí que se conecta é a cronometrização, não sei nem falar. Cronometrização e mecanização da vida. O Edgar Morin coloca que a lógica das máquinas que passou para o ser humano. E aí ele fala que a pandemia quebrou um pouco isso, né? Porque nós tínhamos a vida cronometrada e mecanizada. E aí, de repente, isso se estilhaça. E ele fala que é importante a gente pensar, né, na vida cronometrada. Ele até usa o termo, né, de casa para o trabalho, da escola para casa, de como a nossa vida é toda compartimentada e até o lazer é pensado, né? Tudo é pensado e tudo é cronometrado. E até que ponto isso faz bem para o ser humano, porque ele não tem o tempo livre. A gente tem uma noção de que temos tempo livre, mas não temos. Não temos. Até o nosso lazer é programado. Então é mais algo a se pensar, né? Tu vê, né? Até nessa questão ele traz a questão da complexidade, né? Isso. Do compartimentamento. Ele consegue usar essa questão da complexidade em todos os níveis, né? Isso é muito interessante. Sim, e é interessante quando ele fala das 15 lições do coronavírus, porque aí ele vai passar, olha só, lições sobre a existência, sobre a condição humana, para vocês terem uma noção de como o livro é completo. Ele tem 96 páginas. Imagina, super pequeno e intenso. Assim, é intenso. Exato, lições sobre a incerteza de nossa vida, sobre a relação com a morte. E aqui é interessante porque ele fala como faz falta a questão dos rituais, né? E aí ele fala da mudança dos velórios. Lições sobre a civilização, despertar da solidariedade, desigualdade social no isolamento, porque a crise não foi a mesma para todo mundo, né? Aqui nesse capítulo, que é o capítulo 8, que vocês têm que ir direto para ver o que ele fala do Brasil, né? Diversidade das situações e da gestão da epidemia no mundo. Ele fala como o Brasil lidou ou não lidou. Dá uma palhinha dessa não posso. Thaís, ele cita nomes. Tu foi paga para isso? Para não falar pra gente? É isso? Exatamente. Tu se vendeu pro sistema? Se eu falar, eu vou ter que te matar. Ai, que horror! Vamos acabar por aqui? Esses dias aconteceu isso.
eu não posso contar, mas esses dias uma pessoa me contou uma coisa e me disse, eu não podia ter te contado isso. Sabe quando a pessoa tem um impulso? E eu falei, tu vai ter que me matar agora? E como vocês podem ver, a pessoa não me matou. E eu tô contando aqui pra todo mundo. E agora tu vai ter que contar pra gente, só lamento. Não vou, Isso mas foi não muito é, legal. olha, É tu muito deixou. legal quando a pessoa te conta a coisa e diz, não, em off eu te conto depois, em off eu te conto. Agora Mas vai vir um monte de gente querendo saber o que é. quem sabe um outro vídeo eu conto a história detalhada, mas assim, foi surreal, porque a pessoa disse assim, eu não poderia te contar isso, depois ela começou a me contar detalhes. Então, tu vê a necessidade básica do ser humano de se comunicar, né? Exatamente o que eu tava pensando. Tu vê, né? Aí, É essa coisa, ainda mais nesse momento, né? Que tá gente, todo ficamos mundo uma hora isolado. conversando sobre um assunto tabu. Tu vê só. É E algo não que podia falar. não podia falar. Mas a Não podia. necessidade do contato a gente precisa, né? Mas ele saiu aliviado, né? Somos seres gregários. É. Então, Nunca diga pra uma pessoa que ela não pode sair contando. Que ela vai contar. Eu já estava falando lá da gestão, né? Ou não gestão da crise. Natureza de uma crise, lições sobre a ciência e a medicina, uma crise de inteligência, lições sobre as insuficiências de reflexão e ação política. Gente, tudo isso 96 páginas, tá? Lições sobre deslocalizações e dependência nacional, que a gente falou no primeiro vídeo, né? A questão das nações dependerem umas das outras, mas não serem solidárias. Lições sobre a crise na Europa e lições sobre o planeta em crise. Então, tu termina o livro e tu fica, meu Deus, a pandemia ensina muita coisa e me faz refletir sobre muita coisa. E a minha intuição aqui de prof me fala que temas de redação vão perpassar por esses caminhos aí. Ó, prestem atenção. Porque as bancas de redação não vão conseguir ignorar uma pandemia. Eu não estou dizendo que elas vão pedir sobre o coronavírus, mas elas vão pedir sobre este cenário em que passou o tsunami e o que ficou para trás. Uhum. Que é o que a gente vem falando, né, em todos esses vídeos durante a pandemia. Lembrando que a gente começou a fazer lá em junho. Eu acho que foi junho, foi o primeiro que a gente fez. Então, isso é legal porque, assim, né, outro dia eu estava revendo, sabe, para comentar sobre os temas em aula, e cada período que a gente gravou o vídeo, estava acontecendo uma coisa diferente no mundo e no país, né? Então, isso também acabou sendo inserido nos nossos vídeos. Então, é legal como um diário, né? E a gente vê um diário de pandemia, né? E é legal assim, agora chegando perto das provas, né? Uhum. O aluno, mesmo que ele vá assistir de novo, né? Ele assistir os vídeos numa sequência para ter essa noção do diário da pandemia, para fazer uma super revisão, né? De tudo que a gente vem discutindo, porque não só cai como tema de redação, são elementos que o aluno usa na sua redação, de diferentes temas. Porque é uma coisa que é importante mostrar para a banca, que não somos alienados. Que o aluno sabe o que está acontecendo em âmbito global, em âmbito nacional, em âmbito municipal, e ele conecta as coisas. Hoje ele viu sobre o Edgar Morin e ele sabe que, mesmo que o tema não seja sobre a pandemia, ele está sendo convocado para falar sobre o que acontece hoje. Porque ele é um ser inserido no mundo. É verdade. E eu acho ele não é um ser alienado, ele é um ser inserido no mundo, portanto ele tem que ter esse senso de responsabilidade e que como é que ele se prepara para uma prova de redação. Ele tem que saber o que está acontecendo e muito mais que isso, ele tem que opinar sobre o que está acontecendo. É por isso que a gente vai para essas obras, para a gente ver as opiniões, porque eu só formo a minha opinião a partir da opinião do outro, eu não consigo sozinha. Que a gente volta à história dos influenciadores, né? Somos todos, né? Exatamente. E isso é importante também na prova de ciências humanas. Imagina, é inevitável, não tem. Vão aparecer questões de sociologia, filosofia, história, geografia humana, abordando isso, não tem como. E sabe uma coisa que eu estava pensando também? A gente, claro que o tema central foram temas pandêmicos, porque estamos nesse momento. Mas uma coisa importante a gente destacar: tudo o que foi falado, de todos os temas desde o início, eles poderiam ser falados sem estar na pandemia. Exatamente. Só que a pandemia nos fez parar. É como se a gente estivesse naquela vida cronometrada lá do Edgar Morin, né? Fez parar um pouco e, opa, só um pouquinho. O bonde parou, eu desci. Tem gente que não vai entender nem, né, do bonde. Eu tô... Metáfora antiga aqui. O bonde parou, eu desci. Tu não andou de bonde também, então... Não que eu me lembre. Eu também não, mas, né, enfim, né? O andou de bonde, eu acho. Ele andou. Então parou, ele não cita bonde, tá? Eu tô citando.
Mas o bonde parou, eu desci. Aí eu vou pensar sobre o bonde, eu vou pensar sobre essa minha viagem aí, vou pensar no que estão fazendo com a minha vida e o que estão fazendo com a minha vida. E outra coisa, né? Todos esses temas, além dessa parada para pensar, eles já existiam e ficaram potencializados. Exatamente. E ele fala, gente, eu tô assim, eu vou parar com o Edgar Morin, né? Não, não dá, eu tô falando, mas ele fala que a pandemia colocou uma lente de aumento É, em alguns problemas como a desigualdade. que bom. Então não é que ela criou o problema de maneira nenhuma, ela potencializou, chamou a nossa atenção para algo que já estava acontecendo há muito tempo e ninguém parava, né, para ver, ninguém saía do bonde para enxergar o bonde como um todo, né? Eu acho que esse momento claro que muita gente está sofrendo, estamos, né? Eu nem digo que eu estou sofrendo, porque perto do que é Isso, sofrimento, a gente tem essa perspectiva, né? a minha vida é super privilegiada, sou muito grata, mas assim, é preciso, é um momento da gente entender, porque a gente está falando aqui, né, de clássicos, pega livros lá do século XVIII, XIX, eles já falam de que isso poderia acontecer desse jeito. Não a pandemia, né? No Sim. sistema. Poderia acontecer isso pela ordem, né? Pela ordem natural do que é construído, né? Dentro de um materialismo histórico, né? Então, para a gente ver como é importante a teoria, né? Como essas pessoas que falam, que criam isso, que estudam isso, é importante, não é uma coisa, não é uma coisinha, não, é para entender a humanidade, né? Eu acho que a gente pode fechar então agora com o último item, que aí coloquei um último aqui, sobre o movimento da simplicidade voluntária. Sim, eu Tá? fui ler, eu não conhecia esse movimento, mas ele vai pela linha do essencialismo, né? Isso, exatamente. Aí o movimento da simplicidade voluntária, ele nem entra, porque daí a gente tem que pensar também assim, ó, gente, as teorias, né, todas essas abordagens, elas têm vários âmbitos, né? E tem, assim como teorias políticas, econômicas, elas têm várias nuances, vários vieses, né? É como Uhum. um partido político não é homogêneo, o movimento social não é homogêneo, dentro tem Nem uma, os deveria cara, ser, né? tem, É bom que seja. num partido de esquerda tem uma ala mais liberal e uma ala mais radical, num partido de direita também, no movimento E é social assim que eles também. evoluem, né? E é assim que eles evoluem. E é na natureza, por quê? Porque o ser humano não é igual. Então, o que isso quer dizer o quê? O ser humano ali compactua com algumas coisas e diverge em outras, né? E então, é a mesma coisa que a gente dizer assim, por exemplo, estou pensando num exemplo aqui, o ecossocialismo, né? Muita gente fala em Uhum. ecossocialismo hoje. O ecossocialismo não é, por exemplo, a mesma coisa que o movimento que eu falei antes lá do bem viver, tá? São duas coisas diferentes. Coisas diferentes. E Mas isso eu acho eu acho legal conceituar para o pessoal entender o que a gente está falando dessa simplicidade voluntária, porque é, ela não é, ó, o voluntário é importante, né? Não é uma opção, eu opto por uma vida simples. A simplicidade voluntária, a gente pode dizer que é um movimento, tá? Que ele é muito mais amplo do que todas essas questões que a gente entrou, né? Uhum, Porque algumas pessoas elas vão entrar na questão mais estrutural, elas vão uhum. seguir uma simplicidade voluntária envolvendo uma questão mais estrutural e outras, de repente, não vão abordar essa questão, vão se ligar mais na questão do consumismo mais raso, tá? Mas, de qualquer forma, foi isso que tu falaste. Ela é voluntária, né? Ela é porque a pessoa quer. Ela não está. É diferente de. Aí tem que lembrar uma coisa: não é uma pobreza. Pobreza é algo involuntário. É. Pobreza, ninguém quer ser pobre. Pobreza é involuntário. Simplicidade voluntária é um minimalismo que tu escolhe. E aí tu escolhe ou porque tu quer consumir menos, porque tu gosta, tu acha que menos é mais, porque tem a ver com a tua personalidade. E sabe quem eu lembrei? Hum. Quando eu vi essa tua provocação aí do movimento Simplicidade Voluntária, eu lembrei do Mujica. Porque ele Uhum. é considerado o presidente mais pobre do mundo. Mas não é que ele optou por não aproveitar regalias enquanto ele foi presidente. Ele sempre morou na mesma casa. Gente, ele não saiu, ele não usou a casa presidencial, ele usou a dele. E ele tem o mesmo carro desde sempre. Hoje ele é senador, ele recém foi essa semana, eu acho que ele abdicou, Ele sim, ele abdicou com abriu mão do que. uma frase linda que ele disse que é abrir espaço para os jovens, né? Porque ele Sim, já tinha dado o tempo dele. E, inclusive, ele lembrou os jovens naquela fala incrível, quando ele abriu mão da posição ai, dele ali, beijo. de que vencer é quem cai e levanta, né?
Isso, fantástico. Olha a É. resiliência, né? Para Mas mim é um baita exemplo. esse exemplo que tu deu é ótimo, é exatamente isso. Sim, Olha só um caso porque da... a imagem dele no Fusca azul dele, com o cãozinho dele lá, ela correu o mundo, porque ele É, é considerado o presidente mais pobre do mundo, mas é pobre, entre aspas, por opção, né? A simplicidade de vida dele é por opção. Eu lembro dele quando a gente fala em simplicidade voluntária. exato. E a gente vê isso em várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela poderia ter ela tem um carro, tá? Ela tem um carro, mas ela vai para o trabalho de ônibus. Ela vai para o trabalho de ônibus e ela é uma engenheira. E ela tem condições de ter um carro, ela ganha bem, e ela é muito questionada no trabalho. Ai, que absurdo! Mas assim, questionada no sentido pejorativo, já Claro, pejorativo. Então, por exemplo, claro. estou dando um exemplo de simplicidade voluntária da vida cotidiana, assim. Aham. Ela comenta, por que que tu vem? Por que que tu não vem de carro, se tu pode? Por que tu vem de ônibus pro trabalho? Ela assim, mas eu posso vir de ônibus e poluir menos e gastar menos. Eu deixo o meu carro para quando eu vou viajar, quando eu acho que é necessário. E as pessoas não entendem. Diz que os colegas dela olham para ela como se ela fosse um ET. E não, e ela tá fazendo algo que em outros países é totalmente comum, né? Exatamente. Por exemplo, É. na Alemanha é muito comum, as pessoas não usam. O carro particular é um carro de passeio, não é um carro para usar, não é para ir para o trabalho, eles vão para o trabalho. Claro, eles têm um transporte público também de qualidade, com muito mais opções, isso também, né, vai interferir. Mas aí Mas tem assim, uma questão é importante cultural. isso que tu falou. Porque tem uma estrutura boa. Mas por que tem uma estrutura boa? Porque exigem. Sabe por que que aqui é assim, além de ser uma gestão ruim, as gestões serem ruins? Porque historicamente o Brasil não separa, a gente vai entrar em outra coisa aqui, né? Já vou. O público e o privado, porque o público não é bom. Então, falei isso em aula outro dia, a gente estava falando sobre sociologia brasileira, né? Então, o público e o privado, o que é de todo mundo não é meu, então eu posso E é um destruir. rótulo, né? Um rótulo que as pessoas colocam, o SUS, não vou usar o SUS porque não é bom. É um dos melhores sistemas, né, de saúde do mundo. O que a gente tem que fazer é exigir, mas não exige, principalmente em cidades que têm uma renda per capita alta, uma concentração de renda muito grande, é muito mais fácil as pessoas comprarem o carro, e tu sabe do que eu estou falando e de onde eu estou falando, é muito mais fácil as pessoas comprarem um carro do Que que elas exigirem terem, transporte público. É, né? Então, vai mudar? Não vai, é por isso que eu não digo, a vai. estrutura tem que mudar. A cabeça das pessoas muda quando a estrutura, mas elas têm que exigir, mas elas têm que estar o Então, quê? tá, a mudança está no cidadão, Thaís. Tem que estar consciente, tu não exige uma coisa, e aí vem de novo a militância, essa é pacífica, como é que eu tinha A dito antes? partidária, Não, mas é assim de paciente, né? paciente. É fazer entender, quando a pessoa entende que ela precisa lutar pelo direito dela, porque é um direito dela, isso muda, mas não se entende, porque a nossa história não foi construída assim. A gente, Thaís, a mudança está no cidadão, então. claro, é a gente que escolhe os caras e as mulheres também, né? Não vou ser machista aqui. Bom, mas enfim, o livro, tá? Que é mais Sim. conhecido da simplicidade voluntária, eu também só tenho ele online, tá? Eu tô Qual muito que é, Thaís? moderna hoje, eu só tenho online, viu? Do Anne Eldin, tá? O nome é Simplicidade Voluntária. Então, a pobreza, ele coloca isso, tá? A pobreza é involuntária e debilitante. A simplicidade é voluntária e mobilizadora. Então, Olha, quando ele faz essa dicotomia. Então, dentro desse movimento, seria o livro que eu indicaria, tá? Dentro dessa outra questão, lembrando sempre, tá? Aqui para finalizar, assim, com a questão do que está dentro da simplicidade, mas que a gente já vai finalizar? estamos no quinto item, amor. Tá bom. Mas a gente volta com mais novidades para vocês. Com Uma mais, coisa, mais temas pandêmicos. mais temas pandêmicos. Uma coisa que a gente falou, mas a gente não entrou, que aí eu resolvi deixar para esse item, que é o minimalismo. Sim. Né? Que é um nome também que está muito em voga hoje e às vezes a gente não entende. E eu achei importante falar dos dois vieses que ele tem. Então, tem o minimalismo moral e o minimalismo político. A gente não pode confundir isso. Tá? O minimalismo moral é uma decisão pessoal. É essa questão que a gente falou ontem. Compra ou não compra a bolsa? É a minha opção. Tá? Vou comprar a bolsa, não vou comprar por isso, vou comprar por isso, enfim. Esse é o minimalismo moral. Só que o minimalismo moral, ele não é engajado. O minimalismo político é quando muda a produção na estrutura.
Tá? Então, o minimalismo político, tu tá optando por uma coisa porque tu sabe que tu tá pensando na estrutura que está por trás. Lembrando de novo, nem sempre conseguimos fazer, porque é mais complexo e mais profundo. Mas é importante saber isso. O minimalismo moral é a tua escolha pessoal. E o minimalismo político é quando tu pensa naquilo ali, naquela simplicidade, de uma forma estrutural. Eu acho que isso também é interessante para quem quer seguir, para quem quer, né, pensar sobre isso também, como na sua vida, né? Uhum. O que a gente jogou um monte de tema e eu resolvi botar nesse final que talvez pudesse ser uma solução, que a gente joga os problemas para a vida. E aí depois soluciona. Chega lá no Enem, tem que solucionar, né? E a intervenção. E aí tu fica pensando, poxa, o governo não resolve, eu em 30 linhas, em 1 hora, tenho que resolver numa redação. Ah, é injusto, né, Thaís? Eu acho que o mais importante de tudo, assim, se me dissesse, o que tu resumiria disso tudo, né? Que o consumismo, né? Desculpa, o consumismo não, opa, deixa eu arrumar Mínima. aqui. O consumo é uma questão política. Então, a gente tem que enxergar o consumo como uma questão política. Então, entender que tem a questão moral, mas tem a questão política, tem a questão econômica. Porque senão tu não entendeu o que é o consumo. Tu não vai estar agindo numa totalidade, né? Eu acho que isso é importante. E o que eu botaria assim como uma solução é o prefigurar, né? O que é? É tu antecipar alguma coisa, né? O que a gente pode fazer nesse momento enquanto cidadão é prefigurar, é tu tentar tomar atitudes, né, que sejam alternativas, ou sei lá, estou pensando aqui construir alternativas, ou então usufruir de alternativas que já existem porque pessoas já prefiguraram. Por exemplo, economia solidária, as redes de economia solidária, Consumo comprar colaborativo. isso, colaborativo, comprar de pequenos produtores, comprar das redes, né? Que não são essas grandes marcas. Então, é uma O Mohan forma. fala isso também, viu? Hã? O Mohan fala isso também. Parece que tu leu o livro. Eu acho que tu leu o livro, tu não quer falar para nós. Mas sabe o que que é? É que eu vivo isso. Tá aqui, ele fala disso, da oligarquia econômica, das grandes É, corporações. é Ele que. cita nomes, só que eu não É, posso falar nomes, eu né? tô curiosa. Mas ele cita nomes das oligarquias. Eu não vou citar, vocês sabem de quem ele está falando. Vocês sabem, dos mais ricos do mundo. Todo mundo vai comprar o livro agora. Mas isso é importante, eu acho assim. Então, ver o consumismo como uma questão política, Sim. não se sentir culpado se tu não puder comprar de algumas coisas que são politicamente corretas, porque são raras e ainda são mais exclusivas por uma classe, mas saber que essa estrutura é muito maior do que uma opção. Então, não julgar, mas explicar, incentivar e tomar essas decisões na vida. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer os storytelling, assim, eu gosto de contar da minha. Mas é muito melhor para entender, né? Quando a gente se inclui. Eu costumo fazer isso, tá? Eu costumo comprar de pequenos produtores. Então eu pergunto, de onde é que vem isso, né? Tem agrotóxico, daí tem também daí tem outros viés. Tem agrotóxico? Como é que é produzido? É matéria-prima? É tua? Tu compra de alguém? Eu costumo fazer isso. Então eu procuro comprar das produções familiares, o que eu posso. Que legal. Artigos mais naturais, coisas assim, né? Eu costumo fazer isso. Produtos de beleza. Em geral, eu compro produtos de beleza que são feitos também de economia solidária. Outro dia eu postei, inclusive, vários cremes e me perguntam o que tu usa. Outro dia eu estava falando porque uma aluna viu um creme. Eu não vi essa postagem, esse Não creme, eu quero viu? disso. Eu tenho os arrobas lá, então o que eu tento fazer? Comprar de mulheres, principalmente, tá? Sim. Apoiar as mulheres que são produtoras disso, e elas fazem parte de uma rede feminista. Então, eu compro geralmente de redes feministas do Brasil. Entende? São essas atitudes que tu tá empoderando essas mulheres. E dentro da tua possibilidade. Dentro da tua possibilidade. Então, assim, tem coisas que não são possíveis? Não são. Tem coisas que não são, que eu tenho que ir, não vou citar nomes aqui, mas ir no mercado grande, porque infelizmente Não tem as opções. não tem as opções e às vezes é muito caro também, né?
Então, assim, mas quando é possível? É possível parar e olhar e pensar sobre. Acho que isso é importante, pensar sobre isso. É, o consumo que estava muito automatizado, né? Eu compro, consumo, uso aquilo, descarto. É parar esse processo todo, esse processo aí muito mecanicista, né? E Uhum. observar e não consumir, daqui a pouco até fruir, né? Repensar o que eu estou comprando, eu preciso de fato comprar. Tem todo eu acho que é todo um processo, né? Consumir é um processo. E É. as pessoas na era pré-pandemia estavam no automático, no automático. Uhum. E é para isso que esses autores chamam a atenção hoje. A gente não pode mais viver no automático porque o mundo está mudando. É. E eu acho que isso é um bom momento para trazer à tona. Outro dia a gente conversava sobre isso em off, assim, e tu me disseste uma palavra que ficou na minha cabeça. Tu comentou assim, eu não sei se é alguém que tu conhece, que tu falou assim, essa pessoa age, ela tem atitudes minimalistas Sim, e anda dentro desse movimento mais isso. de Aí, simplicidade, e tu falaste a palavra, ela diz que é libertador. E é isso que eu sinto, porque eu tento viver assim. E eu te digo, é libertador. Eu abri mão de muitas coisas? Não, mas eu vou te dizer que eu já sofri muito preconceito. Né? claro que as pessoas vão te questionar, né? E às Elas vezes elas esperam. olham e dizem assim, nossa, mas por que tu tá É que nem a tua usando amiga lá isso? com o carro, né? É, mas por que tu age dessa forma? Ou por que tu usa essa roupa? Ou por que tu tá usando essa bolsa? Por exemplo, eu gosto muito de usar essas eco bags, né? Eu tenho várias, assim, e eu customizo elas, né? Eu Ai, que compro muita legal. coisa na minha casa, não dá pra ver aqui, tá? Mas eu Ah, mas eu customizo. já tinha que mostrar essas eco bags para nós. Ah, eu vou mostrar, eu tenho várias, assim. É, faz um story E depois com as eco bags. eu gosto de comprar Se tu móveis de quiser, eu não brechó. tô impondo. Se tu quiser, eu não tô impondo. Eu gosto de comprar. Eu tô falando de algumas atitudes minhas. Assim, eu gosto de comprar móveis de brechó e eu arrumo eles. Então eu lixo. Ai, que Eu, legal. eu faço isso. Então, para mim, só que assim, muita gente vê essa atitude como uma coisa, ai, tu vai comprar uma coisa que outra pessoa usou. O que é Gente, algo super natural, né? Tem outros países em que tu vai, assim, os brechós são maravilhosos. Aqui a gente não tem ainda tanto, tá começando, né? Mas não é. tem dessa cultura, né, de ir no brechó, sendo que em outros é uma atração turística, né? Os Mas brechós eu são acho maravilhosos. que isso é muito regional, porque no lugar onde eu moro, isso é bem comum, sabe? Ah, bom, onde eu moro não tem. Pois é aí que tá, tu vê, são lugares tão próximos, se a gente É, pensar, e isso é importante a gente ver a questão cultural também, né? Então, por isso o não julgar, porque muitas vezes são as trajetórias que elas são forjadas é. dentro de contextos diferentes. Eu acho absurdo muitas coisas que para outras pessoas não são, e o contrário. E olha, por exemplo, eu não compro em brechó, mas eu não tenho onde ir aqui. Uhum. Agora começaram os brechós online, né? Então eu vejo várias contas de amigas minhas no Insta e colocando lá suas roupas e umas comprando das outras. É um movimento que começa e eu comecei a prestar atenção. Mas assim, locais físicos para essa compra onde eu moro não tem, não Não tem, tem mesmo, é verdade, não não tem. Aí eu tem. não tenho essa cultura. Eu não É. tenho acesso facilitado. E eu acho que é legal a gente falar isso. Eu acho legal a gente falar também das mulheres ocuparem esse espaço que a gente está ocupando de E falar. agora que a gente, é agora que a gente anuncia a nossa lojinha, Thaís e Gene, no Insta? É agora? Já sei, já tinha uma lojinha, uma carta na manga Tem aí, uma né? lojinha, vamos Uma anunciar nossa lojinha. lojinha? 15% de desconto para as meninas só hoje? É, ó, viu? Ó, uma coisa que pode ser. Sabe o que que eu tenho? Eu tenho um coletivo no WhatsApp Eu não tô de. sabendo. Não tô sabendo, eu vou te botar lá. Por que Começou tu me com botou ainda? alunas e ex-alunas, mas olha só a minha ideia, se chama Como é que é esse coletiva. coletivo? O que vocês É, fazem? coletiva de coletivas, a gente troca, até tá meio parado ultimamente. Eu nunca tinha Ai, falado. deixa eu entrar que eu vou fazer uma bagunça. Então, assim, o que que são? Nem todo mundo quer, mas tem pessoas que estão nesse perfil. Então, tem alunas de 10 anos atrás, tem amigas minhas. É um Legal. coletivo que são só meninas para a gente trocar ideias, né? Então, tudo vai para lá, olha isso aqui que legal. E é uma troca de ideias. E é livre, eu vou colocando as pessoas, eu estou como administradora. Ah, não Ah, eu gostei, não é pego. a minha vibe, E aí sai, sai. Sim, né? Então, assim, isso aí. eu acho que sabe essas atitudes que a gente vai trocando ideia e a gente conversa, inclusive, sobre consumismo, e porque isso é consumir. E por que eu estou trazendo tanta coisa que parece que não é consumismo? Porque é consumir tempo. É, aí que vem o essencialismo, né? Que é muito além do comprar.
né? É muito além do comprar. Qual que é o grande, digamos assim, produto da nossa época? É a nossa atenção. E aí que as redes sociais, que elas lucram com a gente, né? Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa atenção. A nossa atenção é um produto. Então, por que as redes sociais são grátis, né? São gratuitas? Porque quando você não paga pelo produto, você é o produto. É verdade. E a gente tem todo ser humano tem a função não é função, mas assim, é a opção de falar do que acredita, né? E o outro tem a opção de não seguir, achar uma bobagem, mas é legal quando mentes parecidas se encontram, porque aí vem essa noção do exigir o que é certo, a gente parar, porque assim, ó, eu vou dar, pra gente também não se alongar tanto, eu vou dar um exemplo prático disso. Lembra? Hoje o Face me lembrou, vou repostar até depois, o ano que o Enem falou na redação sobre violência contra a mulher. Ah, sim, me lembrou também. Né? O Face me lembrou do texto que eu fiz, vou repostar. Isso, reposta, porque isso é muito importante. E eu vou repostar o comentário, o que eu passei, porque eu fiz um post falando o que eu passei em aula, falando de violência simbólica. E falando que é um problema, né? E tendo que explicar para as pessoas que é um problema do Bourdieu. Exato, do Bourdieu. E aí eu fiz um textinho, assim, tal, botei os itens que eu trabalhei em aula e postei isso. Eu vou repostar porque as pessoas, e tu deve ter ouvido isso, eu ouvi de muitos professores homens, professores. Não era problema, que não era relevante. Problema. Ai, tu ouviu também, Thaís? Eu ouvi. E não, e são intelectuais. Eu lembro do dia, day after. Eu lembro depois que vieram comentar. Tu viu o tema do Enem? Vi. Não, mas não é uma questão relevante. Não é uma questão relevante para ti. Isso é muito importante que a gente traga, e aquela coisa, tem que trazer, tem que vir à tona, e não foi só um tema de redação relevante, tu sabe que a quantidade de como é que se diz? Denúncias aumentou depois do Enem, aumentou 80%. Meu Deus, que loucura, me arrepiei. É a primeira vez que uma redação, que um tema de redação que era por um motivo, ela serviu para não que é a primeira vez, mas parou o país. Materializado, de fato. Então, olha a importância, o que isso mostra? É preciso agregar, sabe? A gente tem que saber que o que a gente faz, quem está elaborando a prova, a gente que está passando ali uma matéria, não é só para o Enem, é para pensar. Nem imagina impacto, porque o Enem tem um banco ali de provas. Veio alguém aleatoriamente, escolheu aquele tema e parou o país. Então, olha a importância da gente medir o que a gente fala e como, e para quem. É por isso que a gente tem que tomar partido das coisas nesse sentido. É por isso que a gente tem que se posicionar. Isso é muito importante. Muitas vezes, isso é gostar do processo, né? A gente volta para lá. É gostar do processo. Quando uma pessoa entende que o processo atinge os outros, né? Tu vê que não adianta, estamos dentro de uma trama de complexidade. Exatamente. E não dá para segregar, né? Então, assim, tudo isso, o que tem a ver com consumo? Consumo de tempo, o que tu usa do teu tempo, eu acho que isso a gente pode deixar assim para finalizar, né? Como é que consumo tu tá fazendo do teu tempo? O que tu tá compartilhando? A gente vive de compartilhar coisa, né? O que tu curte? E outra, tu tá dando atenção para quê e para quem? O que tu curte? O que tu incentiva? Quando tu curte uma postagem, o que tu tá... Porque como é que funciona o algoritmo, né? Quanto mais curtidas e compartilhamentos, mais aquela postagem vai se expandir para contas, outras coisas. Então, o que tu tá espalhando de fato por aí? Que valores tu tá espalhando? Isso tem tudo a ver com consumo, né? E com a opção do que tu quer consumir, né? E a partir daí a gente consegue mudar também essa estrutura e pensar sobre ela, né? Bom, eu acho que foram 2 vídeos com muitas informações, né? Muita coisa para pensar. Muita coisa. Então, e para aproveitar na reda, né? É verdade. Pensem na redação e outra, né? Nas provas, não só do Enem, né? Eu acredito que nas redações das outras, nas provas de história, nas provas de filosofia, de sociologia, de geografia, esses temas... Eles perpassam. Eles vão aparecer de alguma forma, talvez não específico, talvez específico, mas quando não tem como não falar sobre eles, né? Então eu acho que não tem como fugir. É importante em todos os níveis, assim, e praticar na vida também, né?
Exatamente, já ficam algumas ideias aí, né? E eu quero entrar naquele coletivo lá. Vou te E a colocar. nossa lojinha tá online. Não, eu tô brincando. Eu tô brincando. Não tem lojinha. Ó, mas isso é bom, a gente abrir mão de Vou pensar, coisas, né? De vou pensar na lojinha. fazer limpas e abrir mão Isso, de coisas. É interessante isso. exatamente. E outra tem uma coisa poética nisso Aí também. tu quer abrir uma lojinha comigo? Eu senti. Mas tem uma coisa poética nisso, sabe o que eu acho? Pensa no nome. Pois é, não sei. Não sei, vou pensar. Mas sabe o que eu acho que tem de poético nisso? Que aquilo que vai para o outro vai com um pouco de ti, né? Ah, sempre vai. E o que tu Sempre vai. pega, aquilo que tu pega que chega em ti, tem uma Aquilo tem história, história. né? É, Eu ah, acho olha aí. bonito isso. Por isso eu É. não vejo isso como uma coisa que, coisa pobre, coisa de, coisa horrível de pegar Não, uma não, coisa. é uma experiência, é uma experiência. Vem com uma história, vem com. É algo que já é algo que existe antes de ti, né? Existiu de alguma maneira, fez parte da vida de alguém, né? Eu acho que é interessante a gente olhar a vida com esse olhar, sabe? A gente aprende a consumir melhor e a gente entende que, além de tudo, as pessoas não são mercadorias, né? As pessoas são, elas Não, são um universo, né? não são descartáveis. Uhum. Muito obrigada pela conversa, Jenny. Ah, eu que agradeço. A gente ficaria Iluminou o horas, meu né? domingo, iluminou. Ai, coisa boa. Então, assim, tu vai deixar o nome da lojinha embaixo? Aí, meninas, tá imperdível. Então tá. Lembrando, este é o segundo vídeo. Quem está vendo agora, veja o anterior, que nós começamos a falar os primeiros itens, então, sobre consumismo. E dúvidas nos chamem. Qualquer Dúvidas, coisa dizem. sugestões, pedidos, compras aí na lojinha, Comentários. comentários, curtidas, compartilhamentos. Vamos E esse espalhar. vídeo vai estar na tua página também, né? Tu Isso. coloca lá. Eu acho que tu tá colocando todos, né? Todos no meu Face. Então, lembra, ó, no Face da Jenny, na parte, tem um canal no YouTube também, né? Canal no YouTube. Então o vídeo tá lá também. Então tem várias formas de vocês De acessarem. acessar. E a gente recomenda que assistam novamente, bem pertinho aí das provas, para dar aquela inspirada. Enquanto Isso tá ali aí. arrumando a cama, lavando a louça, fica ouvindo, né? Tá ajudando a mãe ali, né? Ajudando a mãe, ajudando o pai. Já vai ouvindo novamente para ir relembrando aí das questões importantes para as provas, para inspirar vocês. Isso aí. E voltaremos, então, com novos Voltaremos. temas, Sim, talvez? com Não certeza. sei. Ou com A uma loja. pandemia não acabou. Pode A ser. pandemia não acabou. Beijo, uma Tchau, boa Thaís. Se noite. cuide. Até Até. mais.